Descoberta do Brasil por Dom Pedro Alves Cabral. A chegada dos portugueses foi por conta do processo das grandes navegações, que o líder dessa exploração foi Dom Pedro Alves Cabral. Que o primeiro ponto a ser encontrado do Brasil foi a Bahia, no dia 22 do ano 1500. Envio de expedições colonizadoras no ano de 1530, com o propósito de realizar uma política de colonização efetiva. Dom João III, colonizador, organizou uma expedição ao Brasil. 1548 Instalação do Governo Geral. O Governo Geral foi um modelo administrativo que os portugueses implantaram no Brasil em 1548 por ordem do rei João III. O novo modelo surgiu para substituir e complementar as capitanias hereditárias, que era um sistema que não trouxe o retorno esperado. 1808 Chegada da família real ao Brasil devido à invasão francesa em Portugal. A vinda da família real para o Brasil deu-se na passagem de 1807 para 1808 e foi resultado da guerra travada entre França e Reino Unido durante o período napoleônico. A transferência da corte ocorreu pela recusa de Portugal em obedecer às ordens da França em aderir ao bloqueio continental, instituído com o objetivo de prejudicar os ingleses em 1806. O Brasil não aderiu às ordens do bloqueio continental porque já tinha uma velha aliança com a Inglaterra. 1821 Volta da família real para Portugal, ficando no Brasil apenas Dom Pedro I. A volta de Dom João a Portugal ocorreu em 1821 como consequência direta da Revolução do Porto de 1820 e da convocação das cortes, que idealizavam pelo retorno da família real e da corte portuguesa. A volta também ocorreu pois Dom João VI temia perder o trono por meio do vento liberal. 1822 Independência do Brasil é proclamada por Dom Pedro I. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I. Porém, quem assinou a independência do Brasil foi sua esposa, Maria Leopoldina. Em 1824, ocorreu a promulgação da primeira Constituição brasileira, otorgada por Dom Pedro I. A Constituição de 1824 foi a primeira da história brasileira e vigorou até a proclamação da República em 1889. Ela foi a carta que por mais tempo esteve em vigor, permanecendo por 65 anos. Ela começou a ser elaborada em 1823, durante uma Assembleia Constituinte, na qual as províncias enviaram seus representantes. Porém, o imperador Dom Pedro I resolveu fechá-la, por causa da tentativa dos constituintes de limitar os poderes dele. Em 1831, ocorreu a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de seu filho, Dom Pedro II. Tudo ocorreu porque os brasileiros estavam descontentes. Logo eles começaram a quebrar janelas dos portugueses. Esses últimos revidaram atirando garrafas contra os primeiros, constituindo assim o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas. Em meio a tudo isso, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro II. Em 1864 até 1870, ocorreu a Guerra do Paraguai, um conflito envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. A guerra oficialmente encerrou-se quando Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros na Batalha de Cerro Cora, em março de 1870. As consequências para o Paraguai foram a destruição do país e a morte de algo entre 100 e 150 mil pessoas. O Brasil não ganhou nada com a vitória, devido ao fato dele ter gastado muito dinheiro. Em 1888, teve a abolição da escravatura, através da Lei Áurea. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a escravidão fosse abolida no nosso país. Em 1889, ocorreu a proclamação da República, resultando na queda da monarquia e o estabelecimento de um governo republicano. O período republicano no Brasil iniciou em 1889, com o declínio da monarquia e o começo da chamada República Velha. O marco inicial desse período foi a posse do Marechal Deodoro da Fonseca, como o primeiro presidente republicano da história do Brasil.